Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 28 de janeiro de 2020. Está no ar o UESB Notícias, primeira edição. Confira na tela os destaques de hoje. Professores da UESB paralisam atividades em protesto contra a reforma da Previdência Estadual. Saiba o que é e como funciona o cadastro positivo, os benefícios das frutas da estação. Tudo isso e muito mais você acompanha agora no UESB Notícias, primeira edição. Sejam bem-vindos ao UESB Notícias, primeira edição. A partir de agora você acompanha jornalismo local e de proximidade. Os portões da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia amanheceram fechados nesta terça-feira. As atividades acadêmicas foram suspensas por 48 horas em protesto contra a reforma da Previdência proposta pelo governador Rui Costa. A repórter Samara Dias traz mais informações. Olá, Luiz, bom dia. Bom dia para você também que está acompanhando o UESB Notícias, primeira edição. Olha só, eu estou aqui na frente da Universidade Estadual Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista. O portão principal amanheceu na manhã desta terça-feira fechado. Os professores e outros servidores públicos da instituição estão paralisados por 48 horas. Na UESB estão suspensas. A mobilização é contra a PEC 159/2020, que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos estaduais. A PEC foi encaminhada pelo governador do estado, Rui Costa, para a Casa Legislativa em Salvador. E nesse momento, vários professores e outros servidores públicos, tanto aqui da UESB de Vitória da Conquista, Itapetinga, Jequié, quanto outros servidores públicos estaduais de outras cidades estão mobilizados em Salvador. Hoje, terça-feira, e amanhã, quarta-feira, repetindo, Luiz, as atividades nos 3 campi da UESB, Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, estão paralisadas, tá bom? Eu volto com você. Obrigado, Samara, pelas informações. Você sabe o que é o cadastro positivo? O cadastro positivo reúne de forma segura as informações de pagamentos que você já fez ou está fazendo. Só vou te informar isso. O restante de como o programa funciona, você acompanha na reportagem a seguir. A nova lei do cadastro positivo foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 8 de abril de 2019. Na primeira quinzena deste mês, empresas e bancos puderam iniciar as consultas ao novo cadastro positivo. Bem, esse objetivo, a meu ver, são vários. O primeiro, seguramente, ter-se uma clara visão do comportamento de várias pessoas na sociedade. Aí eu diria, isso atende a quem? Isso atende a questões de segurança nacional, isso atende também a questões vinculadas a imposto de renda e, claro, também há uma demanda muito forte do sistema financeiro para ampliar seu leque, que outrora era somente em crédito, agora é todo o comportamento da pessoa. Alguns consumidores receberam por SMS, e-mail ou carta informando que tiveram o cadastro positivo aberto. Com ele, as empresas terão informações para saber se o cliente é ou não um bom pagador. O cadastro positivo é um banco de dados que vai reunir informações do consumidor e levantar o histórico dele. O que é esse histórico? Se ele está pagando em dias as prestações dele, quantas parcelas ele financiou. Baseado nessas informações vai sair um número, né? Vai sair tipo uma avaliação e uma nota. Se ele tiver uma avaliação alta, para ele o cadastro positivo vai ser importante no sentido de o juro menor, mais rapidez na aprovação. Se ele tiver um score que a gente chama menor, isso aí dificulta, é sinal que ele não está pagando em dias e tudo isso vai ter essas informações. O cadastro positivo existe no país desde 2011, mas no final do ano passado, todos foram cadastrados automaticamente e quem não quiser, pede exclusão posteriormente. Os bancos e as financeiras foram os primeiros a disponibilizar informações para abastecer as bases de dados do cadastro positivo. Outras empresas começarão a enviar as informações financeiras dos seus clientes em etapas posteriores. Não é somente crédito, você pagar a conta de água, de luz, de colégio, pagar cartão, então tudo isso vai para esse credit score.
O Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, o SURT, divulgou o resultado da seleção de programas educativos em formato radiofônico para serem veiculados na UESB-FM. Conheça quais são esses programas na reportagem do estudante de jornalismo, Gabriel Pires. Com o objetivo de incentivar e promover a difusão da educação, do ensino e do conhecimento, a UESB lançou 2 editais para selecionar programas a serem exibidos na UESB-FM. No edital UESB Comunidade foram selecionados 6 conteúdos colaborativos, entre eles o Observatório Social, que se propõe a ampliar a discussão da saúde do trabalhador, da sustentabilidade ambiental e dos direitos humanos. O pensamento, a ideia de desconstruir o Observatório Social como um programa na Rádio UESB se dá nessa perspectiva de nós democratizarmos esse debate, né, ampliarmos esse diálogo com a comunidade, e esse é o objetivo principal, dar visibilidade e dar voz, não é, aos diversos atores que atuam nessas áreas, que fazem interface com a vida, com a saúde, não é, e com os direitos humanos. O programa Acontece Conquista também estará na nova grade da UESB-FM, que estreia na segunda quinzena de fevereiro. A gente tem esse objetivo, né? Trazer as informações que não entram nesses outros meios de comunicação e também tá utilizando a comunidade como pauteira, né? A gente quer escutar a comunidade, que a comunidade sugira as entrevistas, os debates e que a gente possa ampliar isso, né, para todo mundo. Esse é o segundo ano que a universidade lança esses editais de produção de conteúdo. Neste ano, uma novidade, a linha UESB Conhecimento, exclusivo para a comunidade acadêmica de instituições públicas de ensino. Entre os programas selecionados está o Não Me Calo, que visa difundir a produção literária de mulheres brasileiras. Justamente dar visibilidade para a produção de mulheres brasileiras na literatura, né, especialmente mulheres do Brasil profundo, né, dos interiores do Brasil, que têm mais dificuldade ainda de publicação e de acesso ao mercado literário. A Comissão Permanente de Vestibular, COPEV, divulgou a concorrência dos cursos no Vestibular UESB 2020. Ao todo, o processo seletivo contou com 12.204 candidatos inscritos que puderam optar por uma das 47 opções de graduação em Tapetinga, Jequié e Vitória da Conquista. Você está conferindo aí na tela os cursos mais concorridos do Vestibular UESB 2020. Medicina, Vitória da Conquista, segundo semestre, concorrência de 193,5, é o curso mais concorrido. Medicina Jequié, 134,5, é o segundo mais concorrido. Psicologia, em terceiro, 31,6. Direito, segundo semestre, 28,3. Direito Noturno, 28 de concorrência. E Odonto, 16,5. Essa, então, é a concorrência do Vestibular UESB 2020. E nós estamos ligados no Vestibular UESB. Agora você confere as dicas da prova de matemática com o professor Patente. Meu nome é Carlos Patente, aqui eu dou monitoria de algumas disciplinas e no caso a gente vai falar especificamente sobre matemática. A prova de matemática ela é mais técnica, então não tem, assim, pegou a prova, procure logo as questões daqueles assuntos que você tem mais afinidade. Porque de vez em quando, por conta da ordem das questões, o aluno pode pegar uma primeira questão, achar estranha, vai procurando as questões que tem mais afinidade. Que um erro muito comum de alguns alunos é o quê? Pegou uma questão e parece questão de honra, se não consegue fazer aquilo ali, não sai. Não faça isso. Até porque o fator tempo é importante, existem as outras disciplinas. Então, vai procurando logo aqueles assuntos que você tem mais afinidade, que você treinou mais, que tem mais habilidade e encara logo. Geralmente dá um resultado bem melhor. A prova de matemática ela é até bem estruturada, assim, ela é bem espalhadinha nos assuntos, mas funções sempre vai cair, é um assunto que sempre cai muito. E quando eu falo de função, vem a parte de função do primeiro grau, segundo grau, aquela parte que mistura exponenciais e logaritmos, com probleminhas que envolvem crescimento de população, a parte de investimento financeiro, vale muito a pena. Geometria tem as 3 áreas, a parte de espacial, plana e analítica. Cálculo de áreas é muito comum, cálculo de volumes também, sempre vai cair. Eles gostam muito de colocar questões de geometria analítica envolvendo reta e circunferência, vale muito a pena. Complexos e polinômios são interessantes porque são assuntos que não caem no Enem, então o vestibular tradicional cobra. Então era meio clássico toda a prova da Consultec vir com questões de complexos e polinômios. Vale a pena pegar isso aqui, é quase uma questãozinha certa de polinômios para trabalhar com relações de Girard, coisa do tipo.
A análise combinatória vale muito a pena, que é a parte que trabalha com os problemas de contagem, combinação, arranjo, permutação. Envolvem também as probabilidades, que já puxa a parte de estatística, para trabalhar com média, desvio padrão. A parte que envolve também conjuntos. A matemática básica, aquela matemática elementar do ensino fundamental para trabalhar com porcentagens, regras de 3, tem que permear isso aí tudo. Coisa que é interessante é os alunos ficarem pegando as provas para serem respondidas. Sempre da mais atual para a mais antiga, para evitar de pegar uma prova muito pertinho que eles não repetem exatamente o mesmo assunto. Mas treinando com as provas vale a pena. Tentar pegar muita coisa nova agora talvez não valha tanto a pena assim, porque a gente já está meio que em cima da prova, mas vai treinando, é treinar questões. Claro, naquela véspera não é bom você ficar muito socado no livro, aquela coisa, dar uma descansada, dar uma relaxada, mas treinando provas, acho que isso vai valer a pena. Provas das que já foram da UESB e de outros vestibulares que foram feitos pela mesma fundação, vale muito a pena mesmo. Ó, gente, para vocês que estão se preparando, vai com força, continue treinando, continue dando o seu máximo e é isso aí. Parta para cima mesmo das questões, vocês estudaram, vocês se dedicaram e é isso. Deus abençoe vocês, façam uma excelente prova. Obrigado, professor Patente. Agora é hora de você conferir no mapa como fica o tempo e a temperatura para Conquista e outras cidades da região. A chuva deve continuar nesta terça-feira na capital do sudoeste baiano. A mínima na cidade será de 18 graus e a máxima pode chegar aos 31 graus. Vamos agora à previsão do tempo para outras cidades da região. Pode chover hoje em Bom Jesus da Serra. As temperaturas na cidade variam entre 21 e 34 graus. Céu nublado com possibilidade de chuva em Caetanos. A cidade registra a mínima de 22 e a máxima pode chegar aos 35 graus. Previsão de chuva para Poções nesta terça-feira. A mínima hoje na cidade será de 21 e a máxima pode chegar aos 33 graus. Relógio na tela da sua TV UESB, agora 11 horas e 59 minutos. No próximo bloco tem entrevista aqui no UESB Notícias, primeira edição. Fique com a gente. Antes do tiro, o tapa. Antes do tapa, o grito. Antes do grito, o controle. Antes do controle, o machismo. Antes do machismo, a masculinidade tóxica. Seja homem! A masculinidade tóxica faz mal ao homem e pode ser o começo da violência contra a mulher e até do feminicídio. A gente precisa falar sobre isso. Estamos de volta com o UESB Notícias, primeira edição, e o processo penal no Brasil passará a contar com a participação de um juiz de garantias. Para falar sobre isso, nós estamos recebendo o advogado Anderson Ribeiro, que é especialista em ciências criminais. Anderson, boa tarde, bem-vindo à TV UESB. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui nessa instituição, né, que fomenta o ensino, a pesquisa e a extensão e soma esforços importantes com a região sudoeste. Anderson, o que é o juiz de garantias? O juiz de garantia é um instituto jurídico que o Brasil há muito era para ter, vamos dizer assim, importado. E que pese toda essa demora, chega ainda em boa hora. Através da lei que foi sancionada na véspera do Natal, que é a Lei 13.964 de 2019, institui-se essa figura do juiz de garantia. No Brasil se confunde muito a palavra garantia com impunidade.
né? O próprio professor, um dos grandes processualistas hoje do Brasil, que é o professor Auri Lopes, que já esteve aqui várias vezes em congressos, né? Que é lá do Rio Grande do Sul, prefere falar que é um juiz de investigação, como assim se chama na Itália, para não ficar atrelado que garantias quer dizer morosidade. Então é um instituto espetacular que vem para o nosso ordenamento, vem conferir ainda mais justeza, ainda mais imparcialidade aos processos penais. Nós temos, basicamente, na história do processo penal, 2 tipos de procedimentos. Um inquisitorial, que predominou, né, sobretudo, anos atrás, em que reunia-se na mesma figura a acusação e o julgamento, né, toda a forma de defesa e de contraditório era mitigada ao extremo, e hoje em dia você tem um sistema penal acusatório. Você tem a figura do acusador, da defesa e de quem vai julgar. Você tem um tripé. Só que, mesmo nesse sistema acusatório, na fase de inquérito, ainda predomina o ranço do procedimento inquisitorial, onde é mitigada o contraditório. Consequentemente, você chega-se em boa hora ao instituto, porque no inquérito você vai ter um juiz para eventualmente decretar uma quebra de sigilo telefônico, fiscal, bancário, ou eventualmente até expedir um mandado de prisão preventiva. E quando for realmente julgar o conjunto probatório do processo, quando da fase do processo, você terá outro juiz. Outro juiz sem ter ainda adentrado nessas pré-provas, vamos dizer assim. Um juiz que, em tese, vai estar muito mais isento para se julgar o mérito com muito mais imparcialidade. E em cima dessa situação que no Brasil se confunde muito garantias com morosidade ou com injustiça, o que o processo penal tem que ter é eficácia. E a eficácia do processo penal nem sempre quer dizer velocidade, mas a eficácia em processo penal quer dizer inocentar os inocentes e condenar os culpados. O senhor falou aí de eficácia. Eficácia é um ganho. Teremos outros como juiz de garantias e quais as perdas? A perda, a gente até então não se detecta nenhuma perda. Tem dificuldades de se implementar. Esse projeto, essa lei, quando ainda era um projeto de lei que vinha sendo estudadas nas comissões, principalmente no Senado, chegou-se a sugerir que no corpo dessa lei tivesse um prazo de até 5 anos para se implementar, porque isso mexe com toda uma estrutura, inclusive orçamentária, no que tange a questão principalmente pessoal, de índice de responsabilidade fiscal. E aí, quando se voltou a lei no Congresso, tirou-se esse prazo dos 5 anos e que seria de implementação imediata. E a gente hoje lida com essa situação. Há uma ação tramitando no Supremo e de que suspendeu pelo prazo de 180 dias a aplicação dessa lei, né, até se estruturar, principalmente com marcas no Brasil que só tem um juiz, mas são coisas que podem ser muito bem superadas. Hoje em dia a gente tem a ferramenta extraordinária da internet, né? Nas capitais há muito tempo é uma realidade ter varas específicas para inquérito. Você tem como hoje os inquéritos serem inquéritos eletrônicos, né? De repente, trabalhando com a hipótese de Ana Gé, que só tem um juiz. Você pode submeter para dar aplicação a esse Instituto de Juiz de Garantias, que outro juiz até aqui de Conquista, através de um procedimento, né, eletrônico, digital, ele possa, né, apreciar aquelas medidas no bojo do inquérito. Doutor, mas nós temos aí, né, um volume muito grande de processos aguardando uma resposta da Justiça. E também nós temos comarcas que não tem nenhum juiz. Essa é uma das críticas, né, que as pessoas que são contra essa lei do juiz de garantias fazem. Né? Como resolver esses gargalos e implantar esse juiz de garantias? É isso. Mais uma vez, a gente não pode confundir morosidade com continuação da injustiça. Mas não há um problema aí, doutor? Não tenha dúvida, mas é uma questão muito mais afeta a questão orçamentária mesmo, que me parece o Poder Judiciário dos demais entes estaduais e federal tem que se resolver, tem que se estruturar mais o Poder Judiciário. Que diga-se de passagem, é quem concede à justiça o caso concreto, é de suma importância. Mas não é porque se tem
uma demanda grandiosa que também já perpassa por outra conscientização, né? Os países mais civilizados têm toda um traquejo, toda uma cultura de educar os seus cidadãos no sentido de evitar ao máximo demandar o judiciário e de resolver suas querelas através dos métodos, né, de extrajudiciais, de composição, de conciliação, e é uma realidade também que tem que ser muito aplicada aqui no nosso país. Mas nem por isso a gente pode deixar de abraçar um instituto tão importante que só vem para ajudar ainda mais, melhorar nosso Estado democrático de direito, que é o juiz de garantias. Como é a experiência do juiz de garantias nesses outros países, doutor? Não, o que a gente tem através de estudos, né, de relatos de outros juristas que já tiveram a oportunidade de vivenciar, de beber dessa fonte, é extraordinária, funciona plenamente, né? Logicamente, no Brasil aqui, a gente vai precisar, é uma reforma grandiosa que está quebrando decisivamente esse ranço inquisitorial do nosso processo penal. É uma reforma que vai ter que passar muito e depender muito também de aporte orçamentário. De repente, vai ser necessário até mudar a lei de responsabilidade fiscal, principalmente diante dessa demanda que o judiciário se encontra, que é aumentar o seu contingente, sobretudo de juízes. Mas é um avanço. O povo brasileiro pode ficar assim, bem sossegado, que é um avanço, realmente, é a possibilidade real de, eventualmente, um de nossos co-cidadãos serem julgados de forma mais isenta e mais justa possível. É um avanço, mas também é um desafio que se impõe. Não tenho dúvida, mas os desafios estão aí realmente para serem vencidos em prol desse sentimento mesmo de justiça e de aprimoramento do nosso Estado democrático de direito. Doutor Anderson, muito obrigado. A gente que agradece e aproveita a oportunidade para estender um abraço a toda a comunidade jurídica de Vitória da Conquista. É isso, esclarecimentos feitos sobre o juiz de garantias e a gente volta daqui a pouco com mais informação e conteúdo para você. Fique com a gente. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. Estamos de volta ao vivo, direto dos estúdios do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. As normas para a concessão de auxílios do Programa de Assistência Estudantil PRAE na UESB foram reformuladas. Confira como vai ficar a partir de agora. Pois é, as normas para a concessão de auxílios do Programa de Assistência Estudantil aqui da UESB teve algumas mudanças. Eu vou conversar agora com a professora Selma, que é assessora de acesso de permanência e ações afirmativas, a APA aqui da UESB. Olá, professora, seja bem-vinda. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, para quem está assistindo a gente nesse momento, quais foram essas mudanças? Bom, acredito que uma das mudanças mais significativas em relação a normas para concessão é a alteração para o critério de permanência do auxílio, né? Nós alteramos para que fosse menos excludente. Anteriormente, o aluno não poderia perder nenhuma disciplina por falta, senão ele estava excluído da bolsa, do auxílio. Anteriormente, ele não poderia estar repetindo uma disciplina mais de uma vez, porque, caso contrário, ele estaria excluído. Essa é uma medida que, vamos dizer assim, quase que de imediato excluía muitos alunos de áreas mais vinculadas às exatas, que é muito comum, né, ter uma repetência maior. E nós alteramos da seguinte forma: é possível sim admitir que ao menos uma vez o aluno perca por falta, porque há sempre situações, né, pela experiência nossa, a gente percebeu que algumas situações realmente que precisam ser consideradas, né, que pode fazer com que o aluno tenha que perder por falta, por vezes é um adoecimento familiar ou do próprio aluno, algumas situações esporádicas que acontecem, então devíamos prever isso.
E uma outra questão é que a manutenção na bolsa agora depende, do ponto de vista pedagógico, da manutenção de uma score da média de curso, só que no valor 5, né? Não 7, como é exigido para a manutenção de algumas bolsas meritórias, meritocráticas, né? De monitoria, de outras pró-reitorias. E a gente acrescentou também um tempo, o tempo da bolsa, do auxílio, pelo tempo de integralização previsto para o curso, né? 4 anos ou 5 anos, mas nós já estamos prevendo a possibilidade de que essa importante aqui dentro da UESB, né? A UESB enxerga que essas atitudes, essas medidas fazem com que os alunos permaneçam, concluam a sua graduação, já que muitos não têm condições, né? É verdade. Nós entendemos a assistência estudantil numa perspectiva mais ampla, como um direito educacional, como garantia de cidadania, da dignidade humanas, como uma política que deve assegurar a permanência, condições dignas de permanência para todos os estudantes, em especial aqueles em condição de vulnerabilidade socioeconômica e psicossocial. Olha só, uma informação de última hora, o deputado estadual Marco Prisco conseguiu na Justiça a suspensão da tramitação da PEC 159/2020, que trata sobre a reforma da Previdência Estadual. O Marco Prisco, ele alega que o governador do estado da Bahia não apresentou um estudo sobre o impacto financeiro e orçamentário que deveria fazer parte da referida proposta. Além disso, ele alega que o estado violou o regimento interno da Assembleia Legislativa de forma a comprometer todo o processo legislativo. Portanto, através desse mandato de segurança, o deputado estadual Marco Prisco conseguiu aí a suspensão da tramitação da reforma da Previdência Estadual. O calor chegou e com ele o aumento do suor e da maior necessidade de hidratar-se. Geladinhas e saborosas, as frutas são uma ótima pedida, pois contém água que auxilia na hidratação e também são ricas em vitaminas, minerais e fibras. Existe uma grande variedade de frutas, porém é importante investir nas frutas da estação. Elas trazem diversos benefícios, como ter a oportunidade de consumir alimentos mais frescos e nutritivos em comparação com os outros. A vitamina C, a vitamina A, as vitaminas do complexo B, os minerais como potássio, cálcio. Enfim, essas frutas elas têm um mesclado de minerais e vitaminas, e aí o que é recomendado, por exemplo, é o consumo em refeições intermediárias, onde a gente consegue consumir essas frutas de forma individual e aí a gente consegue aproveitar ainda mais a absorção dessas vitaminas e minerais. A melancia, o abacaxi e o umbu são algumas das frutas da estação mais consumidas durante o verão. Para aqueles que fazem compras em feiras livres, não tem dificuldades para encontrar. É bastante, nessa época é bastante. Porque na época do frio aí a gente já troca por outra mercadoria, porque aí cai as vendas, né? Mas na época do calor agora é muito bom. É mais ou menos. Tá saindo um pouco. Era para estar melhor, mas esse ano tá fraco. Deu muito embu esse ano. Durante o verão é importante aumentar o consumo de frutas. Uma boa opção é aproveitar o bom preço das frutas da estação para consumir um alimento rico em nutrientes que vai contribuir para a saúde. A alimentação é uma das maiores aliadas para a nossa saúde, sendo também uma das mais importantes. Adicionar frutas diariamente nas refeições é muito importante para se manter saudável, mas poucos sabem como o organismo reage ao ingerir cada um desses alimentos. É importante o consumo das frutas não só por questão das vitaminas e minerais, mas também por questão das fibras. Principalmente, por exemplo, para pacientes que têm diabetes e que não tem muita oferta, a gente tem que estar atento em relação ao índice glicêmico, por exemplo. Então, quanto mais a fruta tem fibra, melhor para o consumo. Não só para os diabéticos, a gente chama atenção para eles, mas para todos, porque também trabalha para a saúde intestinal, para também saúde do sono. Na verdade, todas essas frutas, elas são boas para o nosso organismo de forma geral. As frutas são saborosas, nutritivas e de fácil digestão. Contribui para o bom funcionamento do intestino, fortalece o sistema imunológico e protege o corpo contra doenças. O UESB Notícias, primeira edição, fica por aqui. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente está de volta amanhã às 11h45, mas às 18 horas tem o UESB Notícias, segunda edição, com a apresentação de Aline Ferraz. Abraços e até mais!